Boa tarde, Luiz. Tainara, queridos ouvintes, boa tarde. Grandes temas 3. É sabido que a educação determina a evolução, o modo de vida e o bem-estar de uma comunidade. Pode ser um país, uma região, um estado ou um município. E Livramento é adequado para uma análise sobre isso. Lá em nosso início, o acesso à escola entre nós era um privilégio de poucos, como os ricos donos de terras e outros. Éramos, na época, uma sociedade rural, mas, para avançar nos estudos, era necessário sair da cidade, geralmente para a capital, o que só alguns poucos podiam fazer. E o cenário melhora a partir dos anos 1940, com moças e rapazes, os que podiam, claro, indo para a tradicional escola normal de Caetité, onde se formavam e voltavam para ensinar nas escolas primárias de Livramento. Em 1950, surge o Ginásio de Livramento, que foi criado por um grupo de cidadãos ilustres, incluindo o então prefeito, Dr. Edilson Ribeiro Pontes, tendo à frente João Batista Vilas Boas. Depois, chegamos a ter 3 unidades escolares estaduais de bom nível, que eram o Colégio João Vilas Boas, a Escola Polivalente e o Colégio Boa Ventura. Nas gestões do prefeito Emerson Leal, houve uma grande expansão da educação para o interior do município, com o ensino fundamental e médio. Mas tudo isso, infelizmente, praticamente acabou. Dos estabelecimentos estaduais, só resta o João Vilas Boas. A rede municipal, que assumiu o ensino fundamental, chegou a ter, aí, mais ou menos pelo 2012, 2010, 2012, acredito que até 2012, 2013, não tem assim a data certa, mas chegou a ter 100 escolas e 400 professores trabalhando nelas. Hoje, só tem 26 escolas. E estima-se que há pelo menos 200 professores que não têm onde ensinar. E estão sem fazer nada ou acomodados em algum setor, em algum desvio de função. A população cresceu, mas o número de alunos caiu, quase pela metade. E ninguém explicou isso ainda. Quer dizer, quais seriam os motivos. Independente de tudo isso, há uma política educacional distorcida, a meu ver, no país como um todo, agravada entre nós pelo descaso e o despreparo dos gestores municipais. As escolas e os currículos não foram ajustados, ou seja, adaptados aos novos tempos, e se tornaram sem atrativos. E o corpo docente também desatualizado. Estudar para quê? Se não se aprende nada de útil que melhore a vida das famílias. É o que muitos estudantes pensam. E as próprias famílias pensam. Pelo menos a maioria. E realmente não fazem sentido. Tanto que estudantes têm dito aí claramente que é melhor ele ir plantar maracujá, plantar manga. E também não é mais necessário estudar para passar de ano. E sem os atrativos acadêmicos, né, que seria a utilidade do próprio ensino, sem um conteúdo a ser aprendido, a escola perdeu a utilidade. Ao invés de investir na requalificação das escolas e na reciclagem dos professores, o governo preferiu comprar a frequência dos estudantes, ou seja, pagar os estudantes para frequentar as aulas. Tem coisa mais absurda? E paga como? Com comida
o que era uma simples merenda virou 3 refeições por dia. E, por último, está sendo pago até com dinheiro vivo. Um dos exemplos é o tal pé de meia, né? E isso, no fundo, é uma estratégia malvada, no meu modo de ver, que manterá essa e outras gerações escrava das migalhas oficiais. Sem dúvida, é um modelo educacional alienante. Em Livramento ainda juntam-se outras distorções, como construir prédios escolares amplos e modernos, num cenário em que mais de 70 escolas foram fechadas. E o número de matrícula caiu quase pela metade. Como eu disse lá antes, com mais de 200 professores sem ter o que fazer, ou em desvio de função. E sem falar na existência de escolas funcionando em situação, estado vergonhoso, como é o caso da escola do distrito de Iguatemi. E mesmo os prédios novos não estão preparados para receber a escola em tempo integral. E nem professores preparados para o ensino integral, que é diferente de escola em tempo integral, embora estejam no mesmo ambiente. Educação é um desafio nacional, um grande desafio, mas em Livramento, antes do desafio, ainda é necessário vencer o caos em que o setor se encontra. E isso será uma tarefa árdua para as futuras gestões municipais. Por último, ainda refletindo sobre o Dia dos Mortos, que foi sábado, 2 de novembro, adaptei para a nossa reflexão de hoje a sugestiva mensagem com o título A Gente Vai Embora, que eu já trouxe aqui antes, mas vale a pena lembrar. Pode ser acessada na internet e dizem ser de autoria do escritor e jornalista carioca Sérgio Corsino. É um chamamento para a inexorabilidade da morte e o quanto fazemos de conta que ela nunca virá. E quando ela vem, não levamos nada. Não quer dizer, porém, que devamos negligenciar a vida, deixar de fazer ou ter as coisas. Ao contrário, nos alerta que tudo que fazemos e conquistamos deve ser usado, sem apego neste mundo, para nossa segurança, nossa saúde, nosso conforto e, sobretudo, para nossa realização espiritual. Relembramos assim a mensagem, com algumas pequenas adaptações, que diz: a gente vai embora. E tudo fica aqui. Os planos a longo prazo, tarefas de casa, as parcelas do carro novo, comprado muitas vezes para se mostrar, para ter status. A gente vai embora, sem sequer guardar as comidas na geladeira, e a roupa fica lá no varal. A gente vai embora. E por aqui, a vida segue. As pessoas que choram logo superam, reagem, levantam-se e seguem suas rotinas. A gente vai embora. As brigas, as grosserias, a impaciência, a intolerância, a infidelidade, só se viram para nos afastar de quem nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora. E todos os grandes problemas que achávamos que tínhamos viram
um imenso vazio, pois eles moram dentro de nós. As coisas têm a energia que colocamos nelas e exercem em nós a influência que nós permitimos. A gente vai embora. E o mundo continuará caótico, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a mínima diferença. O mundo não chorará pela nossa ida. Somos tão pequenos, insignificantes, mas mesmo assim prepotentes. E a gente vai embora. Pois é bem assim. Piscou, a vida se vai. A vida é como um vapor de fumaça, que logo passa. E a gente vai embora. E somos facilmente substituídos naquele cargo que a gente se apegava lá na empresa. As coisas pelas quais tínhamos tanto apego que sequer emprestávamos ou dávamos ou cedíamos para alguém, são doadas. Algumas simplesmente são jogadas no lixo. E aquelas coisas que guardamos e nem sequer usamos serão usadas por outras pessoas. É assim. Quando menos se espera, a gente vai embora. A saúde, a beleza. Aliás, quem espera morrer? Não é mesmo? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Fizesse amor hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. E talvez a gente esperasse menos dos outros. Se a gente esperasse pela morte, talvez perdoasse mais. Praticasse mais ações voluntárias. Dissesse mais ao outro: eu te amo. Que bom que você existe. Talvez a gente risse mais. Erguesse os olhos para admirar as estrelas. Talvez a gente lutasse para ter mais tempo e não mais dinheiro. Quem sabe a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com coisas banais. Ouvisse mais música e dançasse bastante, mesmo sem saber. O tempo voa. No dia em que a gente nasce, começa a viagem veloz rumo ao fim. E ainda há aqueles que vivem com pressa. Não se dão conta de que cada dia a mais é um dia a menos. Porque a gente vai embora. O tempo todo. Aos poucos. E um pouco mais a cada segundo que passa. Então, depois de saber tudo isso, pergunte-se o que você está fazendo com o tempo que ainda lhe resta. Que tal pensar ficar cada dia melhor, de saber o que realmente importa nessa rápida passagem pela Terra? Pois é certo que a gente vai embora. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje. Tenham sempre bom ânimo.